Ora, muito bom dia a todos, então. Hoje estamos aqui numa sessão especial da Invictus Academy, do programa 90 Passos para o Sucesso. Esta sessão foi decidida e eu desafiei aqui o meu amigo Couto, que é assim que eu o trato, porque eu acho que ele chama-se Paulo Couto, mas eu trato como Couto, para vir falar sobre, no fundo, como é que a gente deve qualificar financeiramente um cliente logo desde o início do nosso processo na mediação imobiliária. Como vocês sabem, nós, a partir de um certo momento, portanto, não é do meu tempo, no meu tempo nós fazíamos tudo, tínhamos que fazer tudo, mas a partir de um certo momento há uma regra, uma lei que põe cada macaco no seu galho, e acho muito bem, em que a intermediação de crédito deixa de estar, nós deixamos de poder intervir direto ou indiretamente nisso. Existe um conjunto de profissionais que estão habilitados e credenciados para isso, são nossos parceiros, e então o Paulo Couto é uma pessoa que eu convidei, que eu conheço há muitos anos, eu conheço, ele ainda trabalhava no banco, julgo, eu não tenho certeza, mas ele vai dizer, que ainda trabalhava no BNC, depois aquilo passou para o Banco Popular, e nós continuamos no fundo a colaborar juntos, porque ele trabalhava na agência onde eu era cliente. Depois ele passou para outra agência, aqui mesmo ao lado do meu escritório. Depois, naquele período áureo da banca, ele despediu o patrão e continuou na sua atividade profissional como especialista na área de crédito, como intermediário de crédito, e aderiu, ele vai dizer se foi assim ou se não foi, mas ele vai dizer, a Max Finance, e hoje das pessoas aqui em Espinho que trabalha connosco e é nosso parceiro, e além disso é um amigo. Portanto, eu conheço o Paulo há muitos anos, já fizemos muitas coisas juntos, já falámos muito, já planeámos muito, e agora entrou o momento de entrarmos em ação. Portanto, para nos falar sobre a importância da qualificação financeira, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente deve fazer e a forma como deve atuar, então eu convidei o Paulo, quero-lhe agradecer o facto de o pôr cedo fora da cama, para ele estar aqui hoje, para esta sessão. Esta sessão, como vocês sabem, faz parte do nosso programa de 90 Passos para o Sucesso, que toda a gente depois, a partir de no futuro, vai ter acesso a esta formação. E, portanto, hoje é uma sessão especial e, Paulo, Ok? não disse muitas asneiras, acho Não, eu, não, mas corrijo-me naquilo que eu disse mal. tudo acertado, tudo acertado. Portanto, eu vou-me apresentar, o David já me apresentou, mas eu também quero fazer aqui uma apresentação pessoal. O meu nome é Paulo Couto, sou intermediário de crédito, tenho o franchising da Max Finance Direction, aqui em Espinho, mas eu gosto de tratar a minha empresa pelo Paulo Couto, pelo P Couto. Porquê? Porque, ok, temos um franchise, sim senhora, mas o Banco de Portugal é um bocadinho rígido com quem toma a responsabilidade do ato em si. Quem está credenciado para poder trabalhar como intermediário de crédito é a P-Code Solutions e não a Max Finance Direction. E eu muitas vezes utilizo a sigla Max Finance Direction porque é uma sigla mais conhecida, mas para efeitos legais eu utilizo muitas vezes e quase sempre a Paycode Solutions, ok? Uma empresa de intermediação de crédito está credenciada pelo Banco de Portugal com o número 4799. Como o David disse, eu fui bancário durante muitos anos. Momentos bons, momentos maus, ou menos bons. Comecei pelo BNC, depois no mesmo banco, que foi vendido ao Popular. Entretanto, em 2017, achei que era mal aproveitado na banca, porque eram objetivos, e depois nós não conseguíamos ajudar os clientes como devíamos fazer. Então, enveredei por caminho particular. Saí da banca, comecei a trabalhar como intermediário de crédito, inicialmente como ENI, e depois passei para a empresa. Eu estou aqui na qualidade de intermediário de crédito e o David convidou-me, desde já agradeço o convite, para falarmos um bocadinho de qualificação financeira. E eu ia-vos falar em termos do que é que vocês podem fazer e depois qual é o meu trabalho e como é que vocês podem demonstrar às pessoas que, efetivamente, o melhor caminho a seguir quando se trata de um financiamento é trabalhar com uma pessoa de intermediação de crédito e não com o banco diretamente.
qual as vantagens tem para o cliente e também qual as vantagens tem para vocês, ok? Mas vamos começar aqui pela qualificação financeira, que é nada mais, nada menos do que identificar no cliente a capacidade dele se poder financiar. Para isso, vocês aqui têm um papel muito importante que é, no fundo, identificar algumas coisas que o cliente vos vai dizendo e depois vocês podem transmitir-me a mim sem eu ter que estar a repetir a mesma coisa. Que são coisas que vocês podem fazer, ok? Não vos rouba muito tempo e vocês também identificam mais ou menos se o cliente tem ou não tem capacidade para se financiar. Por exemplo, a idade de um proponente. Uma pessoa que tenha 60 anos já só vai poder fazer um crédito por 15 anos. Se estivermos a falar de 150 mil euros, um cliente que ganha 500 euros, não vale a pena. Isso não tem hipótese de financiamento, ok? Se for um cliente de 20, 30, 40 anos, 150 mil euros, depois temos que ver quanto é que o cliente ganha, ok? Para perceber se tem capacidade ou não. Mas a qualificação começa logo pela idade. Logo, tem 60 anos, quanto é que vai comprar, quanto é que vai pedir? Epá, esqueço. Vai pedir 100 mil euros, tem 60 anos só por 15 anos, vai pagar uma prestação muito alta. Agora, a não ser que o cliente tenha, efetivamente, rendimentos muito bons, ok? Primeiro, a idade é muito importante. Depois, perceber se é casado, solteiro, viúvo ou divorciado. E se for, porquê? Porque se for casado, temos que saber qual é o tipo de casamento que tem. Se for separação de bens, não tem qualquer problema, é essa pessoa única a solicitar o financiamento. Se for comunhão de adquiridos ou comunhão geral de bens, já tem que ser as duas pessoas, ok? Como solteiro, viúvo ou divorciado, é só essa pessoa, só temos que nos cingir a essa pessoa. Eu falei da idade, falei do casamento e depois também perceber quanto é que o cliente ganha para saber se é possível ou não financiar o cliente, ok? E depois também perceber quanto é que o cliente pretende gastar ou quanto é que o cliente tem para poder comprar o imóvel e qual é o imóvel que ele pretende comprar, ok? Estas são pontos que são muito importantes saber para que depois vocês possam nos passar a informação e eu poder qualificá-lo melhor. Agora, o processo de qualificação não fica por aqui. Esta é a parte onde vocês podem trabalhar, ok? Idade, se são solteiros, se são casados, são o que são e que valores é que o cliente pode aportar para a compra do imóvel. Eu depois disto, o cliente pode ser indicado por vocês ou por outras pessoas e eu aí, sim, aí vou tratar da parte financeira. Se perceber se o cliente efetivamente, com mais outras informações que eu vou sacar, e aí são documentação, porque eu muitas vezes faço uma análise financeira com a informação que o cliente vai passando, mas assim, isso vale o que vale, porque alguém pode dizer que ganha 1000 euros e depois vou ver o recibo de vencimento e não corresponde, ok? Esta é a parte onde eu já faço a qualificação do cliente e não vocês, convém que vocês não o façam. Porquê? Porque se vocês o fizerem e se for um inspetor do Banco de Portugal, vocês apanham com uma coima brutal, ok? Vocês e a imobiliária que vocês representarem. Portanto, não faz sentido vocês entrarem por aquilo que eu vou agora dizer, porque senão depois podem ter problemas graves com o Banco de Portugal, ok? Portanto, eu numa primeira fase tenho uma abordagem com o cliente e faço-lhe várias perguntas, nomeadamente que idade é que tem, quero saber onde é que ele mora, preciso de saber mais ou menos quanto é que ele ganha em termos brutos, em termos líquidos, nos últimos 3 meses. Se o cliente tiver uma estabilidade em termos de rendimentos, basta só um recibo. Agora, há clientes que têm
variáveis que depois eu tenho que fazer a média dos últimos 3 meses, ok? Depois, também preciso saber se o cliente está efetivo, se não está efetivo, se tem rendimentos só a título de conta de outrem, ou se tem rendimentos periais, ou tem rendimentos de ações, investimentos, ok? Também muitas vezes há empresas que passam recibos de 2, 3 mil euros e depois só entra 1000 euros na conta. E o banco vai comparar o valor do recibo mais o que entra na conta. Ok? Portanto, isto é muito importante. É muito importante porquê? Porque já me apareceu vários recibos de clientes que não correspondem nada com o que efetivamente cai na conta. Por exemplo, recentemente um que ganhava 2 mil euros de recibo e entrava na conta 1200 euros. E eu perguntei-lhe onde é que estavam os outros 800 euros. A empresa paga-me por fora. Mas o banco não vai aceitar isso. O banco vai aceitar aquilo que está declarado no recibo de vencimento, mais o extrato. Ok? Portanto, depois também perceber qual é o agregado familiar. Porque às vezes há pessoas que no IRS dizem que têm 2 filhos, mas têm a mãe a viver com eles. É mais uma despesa. Okay? E depois também perceber que tipo de despesas é que os clientes têm. Se tem créditos também, porque é muito importante também perceber se tem créditos, porque se tiverem créditos em andamento, a taxa de esforço que o cliente possa ter pode ser muito alta. E sendo muito alta, depois o banco não financia. O banco financia, a taxa de esforço tem que estar na ordem dos 35%. Mas muitas vezes nós aprovamos um bocadinho mais. Eu já aprovei até 50%. Mas isto tem a ver muito com o rendimento que um cliente possa ter. E eu vou explicar isto. Por exemplo, um cliente que ganha 1000 euros. Okay? Se nós formos para uma taxa de esforço de 50%, quer dizer que ele vai pagar uma prestação de 500 euros. Mas depois só tem 500 euros para poder viver. E para muitas pessoas, 500 euros para viver durante o mês não chega. Agora, se nós tivermos, e aqui os 50% não encaixa. Agora, um cliente que ganhe 3 mil euros, ok? Se a prestação for de 1500 euros, quer dizer que a taxa de esforço é de 50%, ele provavelmente até consegue viver com 1500 euros. E aí o banco é capaz de aprovar. Okay? Tirando isso, muito difícil poderá aprovar. E eu também peço depois aos clientes para me facultarem um mapa de responsabilidades. Se porventura não tirarem o mapa, não conseguirem tirar o mapa das responsabilidades do Banco de Portugal, eu posso os ajudar. Okay? Portanto, basicamente é saber qual é a idade, saber quanto é que ganha, saber se é casado, se tem filhos, se tem créditos em curso, porque isso impacta depois na taxa de esforço, ok? Com estes dados eu consigo fazer já uma análise financeira. Isto são dados que os clientes me vão passando, mas depois, para efetivar a qualificação financeira ou para validar a qualificação financeira, eu vou precisar do documento de identificação, vou precisar dos últimos 3 recibos de vencimento, a declaração de efetividade ou o contrato, mas em regra geral os bancos pedem a declaração de efetividade e a declaração de efetividade tem que ter menos de 3 meses, ok? Porquê? Porque se o cliente tem um contrato há 2 ou 3 anos e, entretanto, saiu da empresa e voltou outra vez à mesma empresa e pode entrar como estando a contrato. E apresentando o contrato de há 2 ou 3 anos, ele saiu e voltou a entrar, já não está efetivo, já está, neste caso, pode estar efetivo ou não. Se não estiver efetivo, nós estamos a dizer que ele está efetivo baseados num contrato de há 2 ou 3 anos. Trabalha na mesma empresa, mas entretanto saiu. Okay? E quando voltou a entrar, a empresa não o colocou como efetivo, colocou como contrato. Isto já se passou comigo, ok? Por isso é que eu também estou a dizer isso. Os extratos bancários dos últimos 3 meses, o banco analisa se o cliente entrou, se na conta entrou
o valor do recibo mensal, nos 3 meses, ok? E depois também analisa a movimentação da conta, porque é muito importante perceber qual é o padrão de uso da conta por parte do cliente. Um cliente que funciona com a conta regularmente, compra de alimentação, combustíveis, educação, isso é normal. Agora, um cliente que aporte movimentos ligados ao jogo, eu quando digo ao jogo, a vícios, e vícios não se entende só jogo, a mulheres, pronto, são vícios. O banco, se aperceber que o cliente tem este tipo de movimentação, até pode ter muitos rendimentos, mas já não faz o crédito com o cliente. E por isso é que muitas vezes os bancos querem ver o extrato bancário não só pelo recibo de vencimento, para perceber se o recibo de vencimento, o valor que entra na conta é igual ao recibo de vencimento, mas também para perceber como é que o cliente movimenta a conta. Um cliente que movimenta a conta regularmente, compras de coisas para casa, tudo, aí é um cliente normal. Pode até chegar ao final do mês e ter um saldo muito baixo, mas ao contrário de um cliente que faz uma má movimentação, joga no casino, joga no placar, assiduamente, outro tipo de vícios que são espelhados na conta, o banco, esse cliente até pode ter depois no final do mês um bom saldo final ou um bom saldo médio, mas o banco não vai fazer. Não vai fazer, ok? Porquê? Porque se entende que o cliente é um cliente de muito risco. Ganha muito, mas também a qualquer momento pode perder todo. E depois também perceber se, e pedir o mapa das responsabilidades, que é para depois analisar que créditos é que tem, que prestações é que tem, quando é que eles começaram, quando é que não começaram, e que tipo de crédito é, e também perceber se o crédito está em dia ou se está em atraso. O caso de estar em atraso uns dias, e como é que é considerado no Banco de Portugal o atraso? O atraso é se nós não liquidarmos uma prestação no mês, eu dou um exemplo, uma prestação ao dia 28, não liquidou e só liquida ao dia 2 ou dia 3 do mês seguinte, vai implicar aqui um atraso, vai haver um incumprimento perante o Banco de Portugal. E isso é comunicado e quem for conceder o crédito vê que foi um atraso. Terá que limpar é passar mais um mês e fica tudo regularizado e o banco aí pode fazer. Agora, há outro tipo de incumprimentos, que é abatido o ativo e que são créditos que foram renegociados e depois não foram liquidados. No mapa das responsabilidades nós conseguimos ver quando é que começou e quando é que começou o incumprimento. E um incumprimento de um mês não é muito problemático, mas um incumprimento de 3, 4, 5 meses já é problemático. E quando está abatido o ativo, então é que é mais problemático. E quando está créditos negociados, o banco entende que o crédito negociado pode ter sido a pedido do cliente. Okay? Agora há aí uma polémica por causa da ajuda do governo, que houve bancos que fizeram, alongaram o prazo do crédito mais um ano e o cliente ficou só a pagar durante um ano só juros, não amortizou capital. Muitos bancos estão a colocar isso no Banco de Portugal como um crédito renegociado. Isso é muito mau para o cliente, porque algum dia, se precisar de crédito ou precisar de transferir o crédito para outra instituição, a outra instituição vai tomar isso como um pedido que foi feito pelo cliente. E quando o cliente pede para renegociar, não é bem visto. É bem visto para quem tem o crédito, mas não é bem visto depois para os outros, se quiserem tomar o crédito, ok? Ponto isto, eu consigo analisar quase em louco quanto é que o cliente consegue se financiar. Qual é a capacidade dele, consigo calcular a prestação, os seguros, na prestação com taxa fixa ou taxa variável ou taxa mista,
e depois também todos os custos inerentes ao processo de crédito de habitação, está bem? Nomeadamente o dossiê, a avaliação, o IMT, o imposto de selo, a escritura e tudo o resto. Relativamente agora às taxas de juro, que há muitos anos mesmo, só se fazia taxa variável. Entretanto, começou a entrar a taxa fixa e agora estamos, não muito recentemente, mas agora começa as pessoas a perceberem-se mais que há a taxa mista. A taxa variável é composta por um spread e está indexada a Euribor a 6 meses, ou a Euribor a 12 meses, ou também já há bancos a fazer a Euribor a 3 meses. A taxa fixa é fixada uma taxa para o prazo todo, sendo que alguns bancos têm aqui uma artimanha que é, utilizam a taxa fixa, substituem no indexante e depois somam mais um spread, ok? Vai ser na mesma uma taxa fixa, mas epá, é uma artimanha que eu não gosto muito, porque o cliente pergunta se é uma taxa fixa, para que é que eu tenho taxa fixa mais spread? Porque é que aparece-me aqui taxa fixa e mais spread? Mas acaba por ser uma taxa fixa na mesma, só que é uma taxa fixa de duas taxas, ok? É a taxa fixa mais o spread. E alguns bancos dizem logo, olha, a taxa fixa é de X. Ah, mas o que é que está aí por trás? Não interessa, porque nós vamos lhe cobrar só X. E como é que os bancos acompanham isto? Eles compram um swap. Eu ia explicar isto, mas é um bocadinho, ainda é demorado e é um bocadinho complicado. Compram um swap e depois aplicam um swap à operação. Só que o cliente nunca vai saber que é isto. Nem tem que saber. O cliente tem é que saber quanto é que vai pagar. Agora, quando o banco apresenta uma taxa fixa e diz que a taxa fixa é taxa fixa mais spread, o cliente diz, então eu estou numa taxa variável. E eu aí sinto-me um bocado desconfortável, depois o cliente acaba por não perceber o que é efetivamente taxa fixa. E depois tem a taxa mista. A taxa mista é composta por um período de taxa fixa e um período de taxa variável. Em princípio, o banco começa sempre com a taxa fixa e depois passa para a taxa variável. Na altura de contratar o crédito à habitação, já está estipulado quanto é que vai ser em taxa fixa nos primeiros anos e qual vai ser o spread que vai ser utilizado e o indexante. Ok? Portanto, se fizermos um exemplo, se fizermos um crédito à habitação com taxa mista a 3 anos, nos primeiros 3 anos tem uma taxa fixa de X e depois nos restantes anos tem uma taxa variável, é indexante e spread. Ok? Isto basicamente é assim que funciona o crédito à habitação. Eu queria agora aqui acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante para os clientes perceberem o que é que os intermediários de crédito aqui podem ajudar e que, com toda a certeza, são mais bem atendidos por nós do que propriamente por um banco. Eu, por experiência própria, já posso dar este meu testemunho, porque já trabalhei num banco e sei o que é isso. Os bancos vendem produtos e de banco para banco os produtos não são muito diferentes, mas em alguns bancos são um bocadinho diferentes. E são diferentes porquê? Porque há bancos que têm interesses em fazer taxa variável, outros têm interesse em fazer taxa fixa, outros têm interesse em fazer taxa mista. Se um cliente for diretamente a um banco, o banco vai vender o que tem. Não vai fazer como as imobiliárias que muitas vezes não têm o produto e vai a outra imobiliária e faz como é que vocês dizem? Fazem Uma partilha de negócio. uma partilha de negócio, exatamente. Os bancos não partilham nada. Os bancos vendem o que têm e se não tiver, vendem na mesma. Um cliente, se for a um banco e quer uma taxa mista, o banco não tem taxa mista, então diz que a taxa mista não vale nada. O melhor é uma taxa fixa ou uma taxa variável, porque não tem a taxa mista. Ok? O cliente, depois de estar imenso tempo a falar com o funcionário do banco, o funcionário acaba por convencer o cliente, e se for um cliente
um cliente já fidelizado, se estiver fidelizado ao banco, se estiver fidelizado àquele gestor, não vai procurar mais nada. E provavelmente ele conseguiria na concorrência mais barato e conseguia aquilo que queria. Portanto, vai ao banco e o banco vai-lhe vender aquilo que ele quer vender, não é aquilo que o cliente quer comprar. Se trabalhar com intermediário de crédito, nós trabalhamos basicamente com todos os bancos, temos basicamente todas as soluções que o cliente possa pretender. Pronto, há clientes que não têm, pretendem determinados negócios que não existem. E nós também aí não vamos poder ajudar. Agora, se existir o que o cliente quer, nós vamos ajudar e vamos buscar as melhores condições do mercado. Quando um cliente vai negociar só com o banco, muitas vezes não tem noção da concorrência. E como não tem a noção da concorrência, se pagar um spread de 2%, até pode ser bom. Ou neste momento pagar 1% até pode ser bom. Mas eu posso conseguir um spread de 0,85, 0,80, 0,70, ok? E até de 0%. E o cliente não foi, entrou ali e ficou ali. E não consegue fazer comparações. Muitas vezes não percebe o que é o crédito à habitação. Uma casa compra-se muitas vezes, algumas, agora nem tanto, mas compra-se uma casa quase para toda a vida. Não é bem assim. Há uma estatística que diz que cada pessoa de 8 ou em 10 anos troca de casa. Mas se assim o for, durante a nossa vida, nós trocamos muitas vezes de casa. Mas estamos a falar de valores muito altos. E se nós não negociarmos muito bem o valor que vamos pagar pela compra da casa, pode-nos começar a sair caro, ou muito caro, comprar uma casa. E então, em vez de estarmos a trocar de casa de 8 ou 10 em 10 anos, se calhar trocamos de 20 em 20 anos. E é mau para a vossa área, a área imobiliária, porque se o cliente só trocar daqui por 20 anos, se calhar nós já não estamos cá, ou o cliente já conheceu outras pessoas e começa a trabalhar com outras pessoas. Se for de 8 ou 10 em 10 anos, nós ainda temos no fundo, aquele conhecimento com ele. E ele até pode conhecer outras pessoas, mas provavelmente ainda se lembra de nós termos trabalhado com ele, ainda se lembra do que nós fizemos por ele e provavelmente vem ter connosco, ok? Portanto, temos que trabalhar bem o cliente na hora de tomar uma decisão financeira. Depois, também uma vantagem de trabalhar connosco é que nós não impingimos nenhum crédito ou nenhum financiamento para a compra do imóvel. Ou com o banco A ou o banco C, nada, não existe nada disso. Porque nós somos imparciais, como trabalhamos com todos os bancos, e felizmente todos os bancos pagam-nos exatamente a mesma coisa. Não me interessa trabalhar com o banco azul, ou amarelo, ou verde, ou cor de laranja, não interessa. Isso não me interessa. Interessa é que o cliente saia servido e bem servido. Portanto, a vantagem é de nós não impingirmos nada ao cliente. Outra é também, como somos imparciais, ajudamos ao cliente escolher a melhor condição financeira, sendo que não sabemos se o cliente gosta deste ou daquele banco. Eu tenho um exemplo muito grande que foi há um ano mais ou menos, um cliente quis fazer uma compra de um imóvel e fazer obras. E eu apresentei-lhe 3 propostas. Uma delas era da Caixa. Não era a melhor, não era a melhor. Dos outros bancos, um era o Eurobic e outro era o Novo Banco. Tinham melhores condições do que a Caixa, já estava aprovado e o cliente quis esperar pela proposta da Caixa. E eu expliquei que a Caixa não era a melhor, porque, por isto e por aquilo, e o cliente quis esperar pela Caixa. Aqui, a minha parte, em termos financeiros, foi feita. E eu aprovei nos outros 2 bancos, que era melhor, e também estava a aprovar na Caixa de Depósitos. O cliente aguardou pela Caixa porque não confiava nos outros bancos. Não confiava nos outros bancos. Não era pelos custos que pudesse ter a menos nos outros bancos. Era porque a Caixa era a Caixa. E nós, em termos financeiros, eu posso gostar muito do azul e não gostar do vermelho, ou do cor de laranja, ou whatever,
mas é a minha opinião. Agora, em termos financeiros, não há opiniões. Em termos financeiros, é matemática. O mais um é dois, não é três, nem é 1,5. Portanto, agora, nós ajudamos em termos financeiros. Não ajudamos o cliente a tomar a decisão por aquilo que ele quer. Okay? Portanto, e esta também é uma das vantagens. Outra vantagem é que, em vez do cliente estar a ir de um banco para o outro, recolher FIIs, levar informação de um banco e depois de outro banco, e um banco diz que o meu produto é melhor e o outro diz que o dele é o melhor, depois não explicam a FII, ou seja, aquele documento de 13 páginas que os bancos enviam, onde está lá espelhado tudo o que é o crédito de habitação, custos, tudo o que é necessário para fazer um crédito de habitação, que documentos é que são necessários, explica lá tudo. Só que aquilo são 13 páginas. E há páginas por meio que é muita informação repetida e depois os custos, uns custos estão num lado, outros custos estão no outro, depois tem que se ler 13 páginas e é maçudo. E depois aparece também no fim o custo do processo todo no final, que é uma TIC, que muitas vezes não está muito explícito, porque de um banco para o outro há muitas discrepâncias, que há bancos que utilizam todos os custos, outros bancos já há custos com a avaliação, custos com o seguro, que não os colocam lá. E depois, claro, se tivermos um banco que tem a mesma taxa, o mesmo prazo, como é que de um lado para o outro, de um banco para o outro, o MOTIC há uma diferença muito grande. E as pessoas às vezes não percebem. Tem a ver com os seguros, tem a ver com alguns encargos ou custos que o banco não colocou ali, nomeadamente, por exemplo, o custo da manutenção de conta, o seguro de multirriscos que podem não colocar, e depois faz aí toda a diferença. E nós conseguimos ler a FIN, uma FIN de 13 páginas, eu leio-a na diagonal e já vejo onde é que estão os erros. Enquanto a maior parte das pessoas vai ter que compilar aquela informação toda, vai perder tempo e depois vai levar mais informação verbal dos colegas. Todos eles dizem coisas diferentes e o cliente acaba por muitas vezes ficar um bocado disperso. Connosco, nós ajudamos o cliente a entender as FINs, explicamos de fia para vinho as FINs e vamos aos pontos mais importantes. Não, há muita palavra lá que não interessa. Então vamos buscar qual é o valor da prestação, qual é o valor do seguro, qual é o valor dos encargos, o que é que o banco pode fazer no caso de incumprimento, porque há bancos que numa primeira fase têm taxas muito atrativas, mas depois, com o decorrer do tempo, as coisas podem não ser assim. Eu não vou dizer qual é o banco, porque trabalho com ele, mas explico sempre isso. Não, vou dizer, que não é segredo nenhum. O Santander tem aqui uma particularidade que eles são muito competitivos numa primeira fase. Têm boas taxas e têm boas condições. Agora, tem boas condições e boas taxas para quem cumprir. Mas para quem não cumprir, eles são dolorosos. Ok? Por exemplo, um exemplo, o Santander, não sei, com um cliente, um crédito de habitação, cujo spread é de 1%. Ok? Mas o cliente tem que ter lá o seguro, tem que ter lá o seguro de vida, o seguro multirrisco, tem que utilizar o cartão de crédito em 100 ou 200 euros por mês, e depois também tem que ter a conta ordenada lá. Se não cumprir um destes requisitos, passa logo para a taxa máxima, 1,9. E o que é que eles fazem? Se for em taxa variável, se o contrato for em taxa variável, eles, da data em que o cliente entrou em cumprimento até à data da revisão do indexante, eles vão aplicar a taxa máxima. O que é que isso quer dizer? Que o cliente passa de um spread de 1% para 1,9, ou seja, vai dobrar os juros, quase. E de uma prestação de 300 passa para 500. Ok? Se nós estivermos a falar
que para atualizar o indexante faltam 3 meses, ele vai pagar 3 meses 500 euros em vez de 300 euros. É muito dinheiro, ok? E o Santander não faz a atualização. Se o cliente repuser aquele item que faltava, eles vão cobrar até ao fim. Não vão, a partir do momento que o cliente repôs o que não estava a cumprir, retificar a prestação. Não faz isso. Já os outros bancos, a partir do momento em que o cliente repõe essa situação, no mês seguinte já repõe também a taxa que estava negociada. Por exemplo, isto é um dos exemplos que a maior parte das pessoas não sabe. E o que muitas vezes eles fazem dizem aos clientes, não, se acontecer, nós vamos renegociar, vamos negociar falamos com a direção e a direção coloca-nos outra vez a taxa negociada. Não acreditem que isso não acontece. Por experiência própria, posso dizer que não acontece. Já que os outros bancos, eles fazem isso. Ok? E o cliente muitas vezes vai iludido que vou fazer um crédito de habitação de 30 anos, o Santander é que está a fazer a melhor taxa, 1%, e eu nunca vou falhar. Um crédito a 30 anos, nós alguma vez vamos falhar. Ou porque nos esquecemos de pagar, a gastar 200 euros no cartão de crédito, ou porque efetivamente no final do mês o nosso patrão nos transferiu o dinheiro a tempo, ou porque fomos para o Fundo de Desemprego, ou porque estamos de baixa. Já estamos a levar com uma taxa muito superior. E se formos de baixa, já vamos ter menos rendimento. Se formos despedidos, já vamos ter menos rendimento. Ainda nos vai subir a prestação. Isso é muito mau. Isso é muito mau. Mas pronto. Basicamente, era isso que eu queria dizer. E pôr-me aqui à disposição para quem tiver algumas dúvidas, se quiser colocá-las, estejam à vontade. Olha, eu vou já colocar a minha primeira dúvida, porque a minha dúvida, lá está, tem a ver com 17 anos de história, em que eu estava habituado a fazer as coisas de uma certa maneira, treinei isso sempre da mesma maneira e agora a boca foi sempre a verdade. E eu quero saber se eu estou a incumprir, se estou a cometer um crime ou se posso fazer isso dessa maneira. E se não, de forma prática, como é que eu posso fazer para cumprir e para também cumprir a minha missão, porque é isto que para mim é importante. O que é que eu estou a dizer? Ao longo do tempo, para mim, foi sempre muito importante e é crítico, continua a ser, e eu continuo a ensinar isto e a tentar influenciar e chamar a atenção das pessoas, dos colegas, de que nós somos agentes imobiliários, não somos guias turísticos. Primeiro, nós temos um problema, que é nós, como lidamos com negócios muito grandes, quando nós, muitas das vezes, estamos no primeiro contacto com o cliente, nós só ouvimos o quê? Aquilo que nos interessa. Buídos da emoção, recebemos uma lead, a lead é para um apartamento aqui em Espinho, que até é um T3 que eu estou a vender por 500 mil euros, e o gajo diz, eu estou muito interessado em comprar um apartamento, eu quero visitar o apartamento, quero saber as condições todas do apartamento, e eu parou aqui, ok, parou tudo, que eu já ganhei o ano, porque 5% de 500 mil euros é muita massa, e portanto eu vou fazer partir do princípio que o apartamento já está vendido. Eu vou logo mostrar o apartamento ao homem, vou-lhe vender, vou-lhe dar tudo o que ele tem. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou, um dia, ter que lhe perguntar como é que ele paga o apartamento. Porque, como muitas das vezes eu ouço dizer, quando me ligam e dizem assim, e tal, tem um cliente para comprar um ativo, um apartamento, seja o que for, e é a pronto. Eu costumo dizer, na imobiliária não se vende a crédito, vende-se tudo a pronto. Certo? Pronto. Portanto, para mim, ser a pronto não é novidade nenhuma. O problema qual é? É como é que eu, antes, logo no primeiro contacto, ou na qualificação do cliente, que a qualificação do cliente vai passar por um conjunto de perguntas que eu tenho que saber para depois selecionar um tipo de imóvel que ele quer, nomeadamente, perguntar a ele qual é a localização que ele quer, qual é a tipologia, essas coisas todas. E agora há aqui a questão de que
como é que eu vou qualificar financeiramente o cliente para eu perceber se eu vou perder tempo ou se aquilo tem algum ponto onde se lhe pega. Então, eu estou habituado e treinei sempre isto e fez sempre desta maneira e agora vou ter uma grande dificuldade se não for assim, que é como é que eu vou fazer a mesma coisa dizendo de outra maneira, vou-me engasgar todo, é evidente. Que é, normalmente, quando chega a este ponto, eu digo assim, ok, olha, eu agora preciso saber, desculpa, para ajudar, eu vou-lhe fazer 4 perguntas, dessas 4 perguntas eu vou analisar e vou-lhe já dizer se efetivamente nós podemos ajudar e com base nisso é que nós vamos selecionar apartamentos para lhe mostrar. Pronto. Das 4 perguntas tu já as fizeste. E eu acho que estou, lá está, não estou enganado, que é a idade do gajo, se ele é casado, se tem filhos, não tem. Isso é fácil eu dizer, porquê? Porque na conversa eu pergunto, olha, mas ele tem 3 porquê? E ele, porque eu tenho 3 filhos, porque eu tenho 2 filhos, ok. Olha, então e o senhor é casado? Como é que é? E ele acaba por dizer, certo? Onde é que está aqui a questão? A questão é, ora bem, das 4 perguntas está incluído o quê? Está incluído a questão de quanto é que você pretende investir para o seu apartamento. Eu acho que posso perguntar isso, Sim, posso, mas pode. depois tenho outra questão que é, ok, olha, mas o senhor vai precisar de crédito ou não? E ele vai dizer sim. Quando ele diz sim, na minha teoria antes de 2016 ou 2015, quando não havia intermediários de crédito, não é? Era assim, ele então parou tudo na minha cabeça, então eu tenho um simulador que por acaso foi-me oferecido em 2012 pela Max Finance, não é? Que cumpre todos os critérios do Acordo de Basileia, que é aquilo que tu acabaste de falar, que é a gente coloca lá os dados, a idade, o crédito que eles têm, quantos filhos, e o valor do imóvel e o valor que ele tem para dar, e aquilo calcula logo e dá logo a taxa de esforço e também calcula a garantia do imóvel, no fundo, aquilo que nós chamamos de avaliação. Isto é, diz lá que se for superior, se o valor da avaliação for inferior portanto, a 80%, aquilo dá vermelho, e se for superior a 35% também dá vermelho. Pronto. Ora, pelos vistos, eu não posso utilizar isso. Estou proibido agora. Não, Então David, pronto, a pergunta é, como é que eu faço? pronto. É uma pergunta pertinente porque a maior parte das pessoas e pessoas que já têm alguma idade na parte imobiliária começa a falar da parte financeira. E aí, quando o cliente diz que vai recorrer a um financiamento, a única coisa que podem fazer é, olha, esta parte já não é comigo, eu tenho que passar a um departamento que trabalha com qualificação financeira e essa pessoa é mais indicada para o ajudar. Primeiro porque eu não posso falar exatamente disto, porque o Banco de Portugal proibiu os consultores imobiliários. Eu quando digo consultores imobiliários, porque são as pessoas que numa primeira fase estão mais à frente, porque pode ser uma pessoa particular ou whatever. Ninguém pode falar de créditos ou a forma como eles são aprovados ou com que bancos é que trabalha se não for intermediário de crédito. Há muitas pessoas a fazer isso. O Banco de Portugal já apanhou alguns e provavelmente vai apanhar muitos mais, porque está implícito que eu tenho conhecimentos, e tu tens, David, e provavelmente outras pessoas têm, qual é o processo a seguir. Agora, se falares com uma pessoa leiga e que não tenha conhecimentos, ela até pode aceitar. Agora, se falares com uma pessoa que tem conhecimentos, ou se falares com um inspetor do Banco de Portugal, vais-te entalar. E as multas são pesadas. Cuidado que as multas são pesadas. Se for para uma imobiliária, é o consultor imobiliário que paga e a imobiliária. Se for um particular, é o particular que paga. Agora, entre amigos podemos falar, isso não há problema nenhum. Agora, entre clientes, há um negócio, até pode ser um amigo, mas é um negócio. Não vamos entrar pela amizade, porque a amizade estraga sempre os negócios todos. Ok? Portanto, aqui o que é que vocês têm que fazer? Ligam para o Paulo, Paulo, tenho aqui um cliente assim assim, tu podes passar por aqui agora, ou podemos combinar uma hora e tu falas com o cliente, eu posso estar presente, não podes. Se eu estiver presente, ok? Se eu estiver presente, vocês também podem ajudar
na análise financeira. Claro que, epá, se eu percebo um bocadinho mais de vocês, não faz muito sentido vocês... Aqui a questão não está na análise financeira, que eu nunca fiz, nem quero fazer, como tu sabes, eu nem sequer quero nada disso. A questão não está aí, está na qualificação primária, para eu se perceber se aquela pessoa poderá ter condições para eu lhe apresentar um determinado imóvel ou não, certo? É isso que eu Começa por aí, começa por aí. Porquê? Como é que eu fazia isto? Era muito simples, era muito simples. Eu tenho a folha Excel, perguntava-lhe as coisas, metia lá e na hora dizia assim: olha, por aquilo que eu estou aqui a ver, certo? Você só pode comprar um imóvel, só tem condições para ir a um imóvel até 150 mil euros. Portanto, a partir de agora, lamento, mas eu para poder ajudar e para não enganar, só vou-lhe selecionar imóveis até 150 mil euros, certo? Mas isso... Nunca lhe vou apresentar mais do que isto, certo? E ele vai dizer assim, quando eu era agente, eu ouvi isto todos os dias e saí chateado para a porta fora, mas depois vinha outra vez, que era: mas eu quero um imóvel em Espinhos. Pois, mas é que em Espinho eles custam mais de 150 mil euros e eu não lhe vou mostrar porque eu vou criar falsas expectativas, depois aquilo não vai funcionar e você vai ficar desiludido. Portanto, eu vou arranjar um raio maior, se calhar lá para Nogueira da Regedora já consigo encontrar, certo? Pronto. Isto o meu ponto de ordem sempre como agente imobiliário, isto é, como profissional. Era muitas vezes, isto era mal interpretado, até por colegas, até pelos diretores, até por, a partir do momento que eu assumi cargos da direção, eu treinei sempre as minhas equipas desta maneira. Porquê? A minha preocupação no agente imobiliário tem a ver com produtividade, certo? Como tu sabes, e vocês também, não é? Estamos no mesmo negócio, mas como tu sabes, nós só ganhamos dinheiro se o negócio se fizer. Quer dizer, se nós não fizermos isto bem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os negócios vão falhar. Então, vão falhar. Primeiro, estamos a prestar um mau serviço. Segundo, estamos a perder tempo. Terceiro, estamos a investir dinheiro numa coisa que não vai dar resultado. Certo? Pronto. Então eu vou, e tu vais dizer se é possível ou não desta maneira. Eu gosto das coisas muito simples. Certo? Como tu disseste, ok, chega a esta ponto, eu não posso falar mais, olha, eu tenho aqui, vou passar para um departamento, que tem lá o meu colega, que é o especialista nos créditos, e ele vai ajudá-lo a fazer a qualificação financeira. Certo? Pronto. Isso eu acho que é excelente. Pronto. Agora a pergunta é, ok, eu posso fazer desta maneira. Olha, portanto, eu preciso de saber, as condições para eu selecionar o imóvel. Se não se importa, eu posso passar o seu contacto ao meu colega para ele contactá-lo, para ele fazer uma simulação, para depois, em conjunto, nós conseguirmos fazer a seleção do imóvel. Isto é possível eu fazer? É fácil? Possível é, isto é. A minha pergunta é: o colega és tu? Da tua parte, há disponibilidade e há forma de fazer isto de forma ágil? Para quê? Para eu, de um dia para o outro, poder ter a noção daquilo que posso apresentar para mandar para o cliente e para continuar o processo, que depois, a partir daí, é evidente que o processo de crédito vai lá para a frente, não é? Ele ainda vai ver imóveis, ainda vamos mostrar os imóveis, só quando houver a escolha do imóvel e a apresentação da proposta, então é que aí sim faz sentido entregar o processo, mas aqui, isto é, nesta fase precoce, achas importante ou achas forma de estar disponível para nos ajudar nesta área? Sim, David, não Até acho... porque temos outra vantagem, nós como somos uma empresa tecnológica, nós podemos até marcar uma reunião, lá está, online, no nosso ambiente, tu podes estar presente dentro do nosso ambiente, onde até, se calhar, na hora, porque estamos, por exemplo, imagina que eu estou com o cliente, uma ligação dentro do nosso ambiente: Paulo, olha, está aqui o cliente, como é que é? Faz lá isto e dá indicações a mim depois o que é que eu posso fazer com isto. Certo? Isso é possível e é assim que eu trabalho. Eu trabalho com vários imobiliários e também particulares. Cada vez mais particulares, cada vez menos imobiliários. Mas com os imobiliários que eu trabalho é precisamente assim. Eu faço a qualificação financeira e faço exatamente como se o banco estivesse a aprovar.
Eu digo assim, este cliente consegue se financiar em 100 mil euros. No mais que isto. E faço uma fina resumida minha, ok? Com todos os passos ou todos os custos que o cliente vai ter. Quanto é que vai pagar de prestação? Qual é o prazo? Qual é o valor de seguro de vida, multirrisco? Qual é os custos inerentes ao processo de compra e de financiamento, ok? E o cliente fica logo a saber mais ou menos quanto é que o banco pode financiar. Eu digo mais ou menos porquê? Porque eu não sou banco, não vou aprovar. Eu muitas vezes tenho uma noção, e não tão exata, de quanto é que o banco pode financiar, mas tenho uma noção do que é que o banco neste momento está a fazer. E isso, para mim, é muito simples. Eu faço isso quase. Tu ligas-me agora, eu faço já análise financeira. 5 minutos está feito. Agora, o que é que acontece muitas vezes? Por exemplo, eu estou agora numa reunião, tu ligas-me, ou ligam para fazer uma análise financeira, esquece, não atendo. Mas depois retribui logo a chamada, ok? Portanto, e é uma coisa muito simples de fazer. Para mim, é simples. Para algumas pessoas, se calhar é um bicho de 7 cabeças. Não é porque não tem experiência. Se tivesse experiência, também seria simples. Mas eu faço isso e acho muito importante os consultores imobiliários, quando perceberem que o cliente não vai pagar a pronto, tratar logo de qualificar a questão financeira, porque senão vocês andam a passear. E para passear, um gajo, peço desculpa estar aqui a pala, mas vou dizer na mesma. Para passear, vamos passear com a nossa mulher, ou com a nossa amante. Agora, estar aqui, e no caso da Paula, com o marido. Não vamos estar aqui a perder tempo com os clientes. Eu até posso gostar muito dele, mas enquanto vou passear com um cliente, deixo de trabalhar outro cliente. E a qualificação, para mim, é muito importante para que vocês possam vender, também para vocês não estarem a perder tempo e também para que o cliente seja bem atendido. Porque um cliente que vai procurar um imóvel de meio milhão de euros e depois chega à conclusão que o banco só consegue financiar até 200 mil euros, ele vai ficar completamente destroçado com vocês. Porque foram vocês que apresentaram o imóvel de 500 mil euros. E ele diz, então peço desculpa a palavra que vou utilizar, este Palermo não sabe que eu quero comprar, mas não tenho. Mas como ele não disse nada, ele não disse que não tinha. A pessoa que vai vender não perguntou, então não vai haver ali comunicação. E depois quem vai ficar refém e culpado de não se fazer negócio são vocês. Ok? E isso é muito mau para vocês, porque acabam por não vender. Depois do cliente saber que queria comprar por 500 e só pode comprar por 200, não vai comprar com vocês, vai comprar ao vizinho do lado por 200. E vocês dizem assim, epá, andei a trabalhar com este fulano, andei a passeá-lo, pagar-lhe cafés e não sei o quê, para quê? Não foi comprar comigo. E foi comprar exatamente o que eu disse que ele tinha que comprar. Porquê? Porque ele não sentiu confiança em vocês. A partir do momento que vocês lhe dizem que a capacidade dele está mais ou menos nestes valores, ele pode aceitar ou não aceitar, mas sente da vossa parte uma confiança tremenda, porque não vão estar ali a enganá-lo. Ele já sabe, o cliente sabe que nós sabemos que ele só pode ir até um determinado valor. O David e os restantes. Há pessoas que não aceitam. Epá, mas é da mesma forma que tu não aceitas ter uma doença qualquer, mas tens. E o que é que vais fazer? O aceitar é a pior coisa que pode acontecer. Agora, posso não concordar, mas tem que aceitar. É o que Quando é. o cliente não aceita, tem duas razões. Ou alguém lhe disse que ele conseguia, certo? Que é o que acontece muitas das vezes. Alguém lhe disse que ele conseguia, não é? Ou então ele acha que vai conseguir de uma certa maneira. Agora, nós é que não podemos entrar nisso. Isto é. Não. Porquê? Porque além disso estamos a prestar um mau serviço. Certo? Isso. Quando nós dizemos, agora temos que dizer as coisas, temos que ter a certeza. Não é? Isto é, não vamos dizer, olha, porque eu não gostei do gajo, ele tem má cara, este gajo não tem pinta de quem ganha muito dinheiro. Não é assim. Porquê? Quando isto aconteceu muitas vezes comigo, nomeadamente na Remax, acontecia muitas vezes comigo, que era, eu fazia isto e era muito rígido, que se aquilo desse, eu como sou angariador e, por exemplo, no caso das avaliações, muitas das vezes é aí que as pessoas, que os agentes erram. Porquê? Porque, mas a avaliação não interessa nada, porque a gente depois dá a volta e não sei quantos, e depois não sei o quê.
Não é nada disso, certo? Então, como eu, como angariador, sempre, da mesma maneira que a qualificação financeira para o cliente comprador é crítica, o estudo de mercado para a angariação é, para mim, fundamental. Então, eu tinha quase a certeza que, olhando para aquele imóvel, se ele dissesse que precisava, por exemplo, de 80%, não é? Eu, pelo estudo do mercado que fiz, sabia que a avaliação daquilo estava ali Resbés Campo de Ourique, a coisa já não funcionava. Eu muitas das vezes dizia isso ao cliente: olha, você, para comprar este imóvel, vai ter que ter um sinal maior por isto e por isto e por isto. E ele, não, então não, isso não é assim, isso não é. E muitas das vezes eles não aceitavam. Eu tinha uma certeza que ele não aceitava, ia embora, passava nas outras imobiliárias todas, eles prometiam mundos e fundos, depois a coisa não acontecia e passados uns meses ele vinha ter comigo outra vez. Sim. Porquê? Porque o trabalho estava bem feito. E é aqui onde eu quero chegar. Pronto. Então, é fundamental, logo desde o primeiro contacto, que isto fique claro e que nós tenhamos aqui a parceria, onde eu não disse na hora, onde eu digo: olha, esteja descansado, que eu vou contactar o meu colega, ele vai contactá-lo para nós termos uma ideia, ele vai já dizer, para a partir daí nós começarmos a trabalhar. Trabalhar é selecionar imóveis para enviar, para ele ver o que é que nós temos, dentro dos parâmetros que nós já combinamos, não é que seja possível, e depois, a partir daí, nós temos a noção, por exemplo, de quando ele escolhe um imóvel e vai fazer uma proposta, que tipo de proposta é que vai ter que fazer para que aquilo depois bata. Porquê? Porque tu sabes que muitas das vezes, num processo de negociação, o que é que acontece? Num cliente proprietário, quando a gente chega lá a dizer que o cliente vai precisar de ir ao crédito, ele diz logo assim: pá, espera aí, mas isto, como é que eu sei que isto vai ser aprovado? Como é que eu não vou pôr o imóvel num CPCB durante 3 ou 4 meses, ali à espera, sem nada, e muitas vezes sem sinal, não é? Muitas das vezes sem sinal, porque os agentes imobiliários são muito imaginativos, certo? Pronto, e o que é que acontece? O imóvel fica ali empancado. Então, nós temos que ter este processo todo feito em paralelo entre nós os dois, não é? Para quê? Porque quando eu tenho uma proposta, tenho que dizer ao Couto: olha, este cliente vai fazer esta proposta desta maneira. Como é que estamos? Isto pode ser assim, isto tem pernas para andar. É evidente que o Couto só vai submeter à aprovação quando tiver o imóvel, não é? Mas a aprovação financeira ele já sabe, certo? Só fica dependente do quê? Da avaliação, Sim. certo? Eu tenho aqui duas formas de trabalhar. Uma é analisar a capacidade financeira do cliente e dizer assim: eu, tendo em atenção à informação que me está a passar, o banco pode financiar até este valor. Sendo que o imóvel, e o banco financia desta forma: o menor destes valores, 90% do valor da compra ou 85% do valor da avaliação. Isto é quase uma regra para todos os bancos. Há bancos que não é assim. Há bancos que só financiam 80% das duas coisas, ok? Mas quase todos os bancos fazem o menor destes valores, 90% do valor da compra, 85% do valor da avaliação. Eu vou dar um exemplo muito simples. Um imóvel que é comprado por 100 mil, o banco poderia financiar 90 mil, não é? Mas se ele for avaliado por 100 mil, o banco só vai financiar 85. 85, exatamente. Bem, isso é bom que se fique ciente. Depois, faço a análise financeira e o cliente aceita aquela análise financeira e diz-me assim: olha, eu quero ter a certeza que o banco me financia isto. Então eu faço uma aprovação financeira num banco. Sem imóvel, sem nada, ok? O cliente, quando for comprar, já sabe que o banco vai lhe financiar aquele valor. Depois vai depender do valor da avaliação. Ok? Porque muitas vezes o banco pode financiar ao cliente, mas o imóvel não valer. E se não valer, como é que vai ficar? O banco vai financiar? Não, vai financiar menos. Ok? Mas eu posso trabalhar assim: faço análise financeira, o cliente vai escolher a casa e depois nós tratamos do financiamento. Mas eu acho que se o cliente quiser comprar, é mais rápido. Faça análise financeira, o cliente concorda com aquela análise financeira, provavelmente até vai comprar até esse valor, ou um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo. Nós aprovamos para aquele valor, ok?
E depois o cliente, quando for comprar, já vai mais, vai mais confortável. Porquê? Porque sabe que em termos financeiros já não tem esse problema. É como se fosse comprar a pronto. Ok? E o cliente, quando sabe que tem, é o que nós chamamos de pré-aprovação. Quando o cliente sabe que já tem dinheiro para comprar a casa, está mais ativo para ir a comprar. Ok? Não, eu não sei se o banco vai emprestar, não sei que proposta é que possa fazer. E vocês aqui ganham muitos negócios. Eu faço isso muito com os imobiliários, que é, eu queria saber quanto é que o cliente quer comprar. E eu falava com o cliente e fazia análise financeira. E ele dizia-me, é X. Ok, então, e agora? Vou procurar o imóvel, depois nós aprovamos. E eu digo sempre, pá, mas porquê que vai aprovar lá para a frente se já pode aprovar aqui? Uma proposta fica aprovada durante 60 dias. Ok? Epá, depois se não tiver imóvel tem que ser reapreciada. Mas uma vez aprovada, só se as condições apresentadas pelo cliente diminuírem. Se não diminuir, em princípio está aprovado. Agora, aí tem que fazer naquele banco. Não tem que fazer naquele banco. Pode fazer noutro banco. Agora, eu só tenho um banco neste momento que me faz a aprovação financeira sem imóvel. Todos os outros pedem imóvel. Então, epá, e também não faz sentido nenhum eu estar a colocar em 3 ou 4 bancos aprovado, nem sequer ainda tenho imóvel e depois não vamos fazer naquele banco. Não faz sentido. Este banco faz, porquê? Porque eu tenho alguma abertura com o gerente e o gerente diz que prefere ter 20 propostas aprovadas e fazer 5 do que ter só 2 e fazer uma. É completamente diferente. Sai mais do corpo dele, sai. Depois tem que justificar mais os valores, porque é que não fez ou porque é que fez. Mas é bem justificado, porque se ele tem 20 propostas e faz 5, epá, há outros bancos que só fazem uma. Estamos a ver, está aqui uma diferença de 4 processos, não é? E é assim que eu trabalho com muitas imobiliárias. É análise financeira e logo a aprovação financeira. Mesmo sem imóvel. E assim vocês conseguem colocar o cliente do vosso lado e vender muito mais facilmente. David, desculpa, Paulo, eu tenho trabalhado os clientes de crédito já há uns 3 anos esta parte desta forma. Sim, e é a melhor Portanto, forma. A melhor forma. Paulo, sem e, dúvida nenhuma. e então, até quando nós vamos à procura de imóveis, já vamos com um conforto completamente diferente. Exatamente. Porque o cliente, quando não sabe se o banco vai emprestar, vai sempre com medo e a visão dele é muito tacanha, muito fechada, porque diz assim, epá, até pode gostar, mas Será que está sempre com nisso? dúvida. E se tu tens dinheiro ou se tens a certeza que o banco te vai financiar, tu já vais de peito aberto. É, Já dizes, eu não gosto, este gosto, eu vou fazer proposta para este. é. Consegues fazer muito mais É negócio, uma postura diferente logo. completamente. E vocês têm o cliente na mão, se trabalharem assim. Se for, depois vê-se. Mas depois vê-se, provavelmente até nem quer. Ok? É o chamado viajante, ou o chamado turista, que vai ver, ou é para sondar o mercado, se não comprar agora, compra mais para a frente. Se ele tiver o crédito aprovado, a garantia é que ele quase certeza que vai comprar, 99% vai comprar. Até porque tem aquela data de 60 dias de aprovação. Sim, Ele próprio cria uma exigência nele de exatamente, rapidez. exatamente. E o primeiro contacto, eu estava na Ramax, trabalhava sempre com a Max Finance, não é? O que é que acontecia? Nós, quando passávamos para a Max Finance, estava sempre um contacto entre a Max Finance, o intermediário, e o agente. Portanto, nós íamos sabendo tudo, até por vezes há aqueles clientes que dizem que têm tudo e depois demoram muito tempo para enviar o extrato e depois os recibos não aparecem. E normalmente nós, quando o cliente falava para perguntar não sei o quê, disse assim, olha, já enviou a documentação toda para o intermediário de crédito. Essa é uma vantagem também de trabalhar connosco. Off-record, como é óbvio, nós podemos passar a informação toda para vocês. Se É, vocês disserem que nós passamos a informação, é mentira, porque não claro, falamos, ok? Agora, um cliente vem da vossa parte
e ele começa a dizer, o fulano não se mexe e não sei quem sei mais. Tu ligas, a Paula liga-me, Paulo, diz-me só uma coisa, já tens a documentação toda, o cliente está-me a dizer isto, eu disse, olha, falta-me isto, falta-me aquilo, como é que eu vou dizer alguma coisa? Isso acontece, isso acontece. Acontece. E eu falo muito com os clientes, com os colegas. Depois tem outra vantagem, que é, vocês passam-me o contacto. Se eu perceber que o cliente está a fugir de vocês, eu digo, olha, Paulo, opá, consta-me que o cliente anda a ver casas com imobiliária X, 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 X. E vocês atacam logo, olha, não é? Claro que não vão dizer isso, não é? Olha, estão começando a ver casas noutro sítio. Não, tentam buscar da boca dele dizer que anda à procura de outras casas, não é? Mas vocês já ficam logo sobre aviso, porque eu digo logo, pá, quem me passa um negócio, se fugir, eu digo, olha, o António, pá, estive a falar com ele e a minha percepção é que ele anda a ver casas com outras imobiliárias. E vocês ficam informados e depois têm que fazer o vosso trabalho. Claro. Agora, se ele for comprar fora, epá, o que é que eu vou fazer? Eu tento sempre encaminhar para vocês. O problema é que muitas vezes, ou por isto ou por aquilo, ou porque não encontraram um imóvel, ou porque também não simpatizam muito com o vendedor, isso pode acontecer. Claro. Mas vocês têm da minha pessoa essa informação logo. Olha, aquele cliente que me passaste, pá, ele está a ver casas com a 121. E vejam lá, falem com ele e vejam o que é que o homem está aí a fazer. Também é uma das vantagens. Agora, a questão da aprovação financeira, isso para mim é muito importante. Muito importante. Porque eu agarro financiamento e vocês agarram o cliente para comprar. Porque ele vai Sem comprar. dúvida. Vai comprar porque ele tem aquela data limite dos Ele 60 vai dias. comprar. É como a Paula Ele diz. tem. Ele sente-se na obrigação de comprar e sabe o prazo que tem para comprar. Vocês fazem mais depressa o negócio. Primeiro, fazem negócio e mais depressa. Mais rápido, é verdade, é Se verdade. não tiver, eu vou pensar, e se o cliente for pensar, já não É faz nada. mesmo. Já não faz nada. Paulo, muito obrigada, gostei Obrigado, imenso. eu. Foram aqui dicas muito importantes. David, eu vou ter que sair. Antes Tenho- de, exatamente, para terminar, além de agradecer ao Paulo esta questão, eu queria fazer um anúncio, até porque fica gravado para que toda a gente veja e para que dentro do grupo toda a gente fique a saber. Toda a intervenção futura que nós vamos ter aqui a partir deste programa que vai passar por nossos colegas e, portanto, esta informação é importante, que é, eu combinei com o Paulo verbalmente, nós não precisamos de nenhum contrato escrito entre nós, verbalmente, e quero anunciar aqui que o Paulo vai ter, dentro do nosso ambiente frame, dentro da nossa, do nosso hub que estamos a construir no frame, vai ter lá um stand próprio dele e vai ter também um escritório para que esteja sempre, todos os dias, ligados connosco, para nós, a partir daí, fazermos esta parceria e trabalharmos em conjunto. Portanto, o objetivo daqui foi chamar a atenção e ter aqui estas dicas todas, mas também perceber que a partir de agora, quando nós temos o ambiente pronto a funcionar e está a ser construído, temos aqui mais uma parceria estreita em que online o Paulo estará, a partir do momento que estará lá sempre com o frame ligado no computador dele e nós também, e ele estará disponível para intervir. Nós somos uma entidade, temos uma empresa tecnológica, não temos lojas, portanto ele não pode visitar as nossas lojas, bem, está presente dentro da nossa loja com o escritório dele ao lado e que sempre nós precisamos todos, temos. O Paulo depois vai deixar, eu vou enviar os contactos do Paulo para que a partir daí toda a gente possa, se quiser, trabalhar com o Paulo. Só a última frase. Paulo, a nível nacional, incluindo como é que é? Estás apto para isso ou é só em Espinho? Não, eu já fiz muito negócio no Algarve, em Lisboa. Por acaso, nas ilhas nunca fiz. Teria todo o gosto em trabalhar com as ilhas. Já tive lá uma parceria, mas acabou por não Como já virar. percebeste, nós temos um líder na Madeira que tem o maior grupo de agentes da XP na Madeira e também um dia destes vamos ter alguém nos Açores, portanto, há de lá chegar A connosco. a minha área geográfica é o mundo. Não é Portugal, é o mundo. Já trabalhei com pessoas dos Estados Unidos e pessoas do Brasil e da Suíça, estava-me a esquecer. E eu nunca conhecia a cara dos senhores. Conheci, porque fizemos reuniões
via Zoom. Mas, epá, eu quando digo conhecer, é conhecer face to face, ok? Nunca os vi. Portanto, eu sou uma pessoa do mundo, não sou pessoa de Espinho, não sou pessoa do Porto, sou pessoa do mundo. Portanto, onde houver negócio, o Paulo, e se precisar dos meus serviços, o Paulo está lá. 24 horas por dia. Obrigada. Obrigada, Paulo. E com certeza que no futuro, sempre que seja necessário informação nova sobre isto e informação sobre questões financeiras, o Paulo estará sempre convocado para nos ajudar e nos dar conhecimento daquilo que nós temos que mudar e temos que melhorar o nosso processo para que em conjunto os negócios aconteçam. Portanto, Paulo, muito obrigado a todos e cá estaremos na próxima sessão, na próxima quinta-feira, com um outro tema. Obrigado a todos e bom fim de semana. Obrigada, querido. Obrigada, Paulo. Tchau, obrigado.